Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, bom dia. A gente chega aqui com o oferecimento do Pix do Milhão, lembrando que, cara, agora é pra valer, hein? Agora começa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, prêmios aí praticamente diariamente, né? E também prêmio instantâneo que continua até R$ 20.000, mas, cara, tem muitos prêmios agora. Lembrando que é um clube de benefícios, você troca seus pontos por produtos, experiências e ainda concorre a prêmios, né? E no dia 16 tem R$ 1 milhão, mas todo dia agora tem prêmio. Então você não fica, ah, não, agora já foi. Não, não. Todo dia tem prêmio, cara. Então aproveite, aponta o QR Code para cá, garanta aí, né, uma chance interessante de premiação e ainda, né, troca por produtos e experiências, porque é um clube de benefícios 100% regulamentado na SUSEP. Vamos lá, cara, vou chegar aqui também, lembrando vocês que vocês podem garantir presença, ó, a cada dia que passa o preço vai aumentando. Vocês sabem como é que é a companhia aérea. Cara, a Caravana do Haroldo escolhe as melhores opções, monta a melhor viagem para você. Recopa, tá? No Rio de Janeiro ou Buenos Aires. Supercopa em Brasília. Tudo isso você pode estar presente com a Caravana do Haroldo, que não te deixa outside, né? Tá? Pegou, né? Pegou a referência, né? Então, a Caravana do Haroldo, ela te leva para Libertadores, Copa do Brasil, Carioca, jogos no Maracanã, todos os jogos do Flamengo no Maracanã você consegue, tá, marcar com o pessoal da Caravana do Haroldo, com ingresso incluído, ingresso em setor muito top. Então é só você entrar em contato com a Caravana do Haroldo. Nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado e na descrição. Vamos falar aqui agora do Matias Vinha, né, contratado pelo River Plate. O jogador chega hoje na Argentina, para inclusive passar por exames e assinar com o River Plate. Então, teve ligação do Galhardo, pressão aí do Uruguai, né? A gente trazendo aqui todas as informações, assina um contrato aí de 1 ano de empréstimo com obrigação de compra por meta de 50% dos jogos, tá? E a obrigação de compra de 100% dos direitos. Então, ele está indo para o vice-campeão da Libertadores de 2019, Flamengo, né? Ele já jogou no Palmeiras, campeão da Libertadores, no Flamengo, campeão da Libertadores, e agora vai para o River, que foi vice-campeão da Libertadores de 2019, mas o Matias Vinha tem ido para o clube que se torna campeão da Libertadores em algum momento, né? É importante falar isso. Então a gente teve aí bastidores com o Marcelo Gadiardo, né, pressionando, né, ligando também, pressão do Uruguai às vésperas da Copa do Mundo e tudo mais. Olha só. Então o River Plate se apresenta nesta segunda-feira, lá na Argentina. O clube espera ter Matias Vinha durante as atividades já na terça, amanhã. O lateral vai encontrar o técnico Marcelo Gadiardo. Ele teve papel aí decisivo nessa decisão, segundo aí o Coluna do Fla, tá? O Galhardo deixou claro que Vinha disputa a posição com o Marcos Acunha, mas prometeu dar todo o suporte para o lateral para que ele recupere o bom futebol que o levou para a Europa e fez o Flamengo tirar da Roma há 2 anos, tá? No Flamengo, o Uruguai era a terceira opção, isso a gente já sabe, né? Com Alexandre e Ayrton Lucas à frente dele, tá? Ele também recebeu um recado do técnico argentino Marcelo Bielsa, comandante do Uruguai. O treinador avisou que o lateral só terá chance de ir para a Copa do Mundo em junho se tiver minutos em alto nível em um clube de cara que seja referência aí, como o River Plate, né? Segundo o Diário Olé, tá? O Diário Olé, então, trazendo que o El Loco Bielsa avisou que ele precisava ter minutagem num clube grande aí, para que ele voltasse a figurar como opção para a Copa do Mundo, tá? Então, o River Plate vai pagar aí um valor de US$ 500.000, 2,7 milhões de reais ao Flamengo pelo empréstimo monetizado, além da obrigação de compra. Rapaz, e mais um
né, jogador para a gente tirar da lista de possíveis contratações, possíveis reforços do Flamengo. A diretoria e fonte ligada à diretoria já tinha me falado que estava muito difícil, o Flamengo não ia pagar o valor caro que o Santos queria pelo Gabriel Brazão, e ele prefere seguir no Santos, descartando a saída para ser reserva no Flamengo. Ele não vem mais. Pois é, o Gabriel, meu xará, Gabriel Brazão, prefere seguir lá no Santos, jogar com o Gabigol, jogar com o Neymar, né? Descarta a saída para ser reserva no Mengão, segundo o Vene Casagrande, e ele não quer ser reserva, né, gente? Não quer ser reserva, não quer brigar por posição. Eu acho que é bom, tá? Vou falar uma coisa para vocês. Se isso mudar, por exemplo, de figura, depois vai vir gente falar assim, pô, mas você falou que não queria ele no Flamengo, não é isso. O que eu falei é o seguinte, se ele decidir vir pro Flamengo, aí ele pensou e falou, não, eu tenho condição de brigar por posição. Eu não quero jogador aqui no Flamengo, e eu dou graças a Deus, se o cara decidir não vir, eu não quero jogador que ele entende o seguinte, eu não quero ser reserva. Bom, quem disse que você é reserva? Se você é bom, você vai brigar para ser titular. A questão é essa, se você é bom, você briga para ser titular. A partir do momento que você fala, eu não quero ir pro Flamengo porque eu não quero ser reserva, você não tem que vir pro Flamengo. Não tem que vir pro Flamengo. É porque você já considera que você não é capaz de brigar por posição com o Rossi. E imagina, o Flamengo não pagou nem perto, nem um terço do que ia pagar pro Gabriel Brazão. E o cara já se considera de imediato pior que o Rossi. Se o cara fala que não quer vir pro Flamengo porque não quer ser reserva, ele sabe que ele não supera o Rossi em momento algum. Então, meus amigos, é melhor não trazer. O cara para vir achando que vai ser, dizendo que vai ser reserva, que não quer, que bom, cara, livramento. E aí não adianta depois dizer, o paparazzo, o cara tá vindo aí, você falou que não queria o cara. Não, não é que eu não falei que não queria o cara. Se o cara decidiu vir é porque ele repensou e falou, não, eu posso ser... E ele diz que ele não quer ser reserva, é porque ele acredita no potencial dele. Agora, se ele não vem e tá dizendo que não quer ser reserva no Flamengo, é porque ele não acredita no potencial dele. Simples assim, tá? Segundo informações internas do clube, o goleiro avalia que seguir como titular absoluto no Peixe, olha aí, quer ser titular absoluto, ele não quer brigar a posição não. É mais vantajoso para sua carreira, principalmente pensando em visibilidade e uma possível convocação para a seleção brasileira. Meu amigo, como é que você quer ser convocado para uma seleção brasileira se você diz que não tem condição de brigar por posição com o goleiro do Flamengo, que não é de seleção. Hoje, nesse momento, não é de seleção. Para mim, até merecia. O Rossi merecia ser de seleção argentina. Mas, volto a dizer, espero que vocês tenham entendido o que eu falei, né? Então, a leitura dele é clara, uma ida para o Flamengo colocaria ele para ser reserva do Rossi. A gente tem aí o Filipe Luís, que está pela Europa, né? Esteve num jogo na Espanha para assistir o Deportivo La Coruña, que ele já jogou lá contra o Cádiz, né? Ele acompanhou a partida do Deportivo La Coruña contra o Cádiz, e o técnico do Flamengo então acompanhou o confronto, jogou lá no início da carreira. O confronto tinha a presença do goleiro brasileiro Vitor Asnar, de 23 anos, titular do Cádiz. Provavelmente aí o técnico rubro-negro estaria observando esse jogador, não dá para a gente afirmar. Foi revelado aí pelo Verona da Itália, chegou ao futebol espanhol aos 19 anos, está com 23 anos aí, tá? Matéria aí do Felipe Silva. Então o Filipe Luís aí avaliando mais jogadores na Espanha. Filipe Luís de olho aí nos jogadores que o Flamengo, que o scout do Flamengo separou. Está indo a alguns jogos aí o Felipe, né? Esteve com o Boto no jogo do Sporting também, onde acompanharam ali alguns jogadores. Falam que foi o Luís Soares e não... Primeiro falaram do goleiro, do Andrew, depois falaram do Luís Soares, o colombiano, atacante, né? E o Flamengo está de olho aí em jogadores, buscando aí essa possibilidade, né, de contratar na Europa jogadores brasileiros ou sul-americanos que atuem na Europa. Lembrando que o Flamengo está tentando reduzir o número de estrangeiros, então por isso o Flamengo tem olhado muito para os brasileiros que atuam na Europa. E já que a gente está falando da procura do Flamengo por atacantes brasileiros que atuem na Europa, a gente tem que falar do Marcos Leonardo, jogador que a gente trouxe aqui o interesse do Flamengo, no radar do Flamengo há alguns dias, e que agora se tornou realidade, agora está todo mundo falando, né? O Globo Esporte está falando agora, depois de um tempão que está todo mundo falando,
a gente traz a informação aqui, fala para vocês que tem realmente alguma coisa acontecendo, a pessoa fala, não vi lugar nenhum. Tá aí, agora tá em tudo quanto é lugar, né? Então o Marcos Leonardo no Flamengo, ainda de olho em Caio Jorge, o clube amplia a busca por atacante. O Globo Esporte confirmando tudo que a gente vinha trazendo. Agradecer ao CRF Matos com a gente aí também, trazendo as notícias do Mengão. Então as recusas do Cruzeiro na tentativa do Flamengo de contratar o Caio Jorge fizeram o Flamengo repensar alguns nomes, e o nome do Marcos Leonardo, por ser brasileiro, né, ganhando destaque aí, na Europa e agora na Arábia, né, tá lá no Al Hilal, e a gente vai falar aqui, muitos torcedores do Al Hilal pedindo, inclusive, que o Al Hilal negocie o jogador, né, quando souberam do interesse do Flamengo. A pesquisa feita pelos principais perfis que cobrem o Al Hilal, os torcedores do Al Hilal querendo outros nomes mais badalados do que o Marcos Leonardo. É um momento interessante do Flamengo aproveitar e trazer o atacante. Para mim, inclusive o Zico, né? Eu falei com vocês aqui, esses dias que eu conversei com o Zico falou que achava ele um baita de um jogador. Então tem o aval do nosso ídolo, o Zico. Então o Flamengo tem a intenção de resolver o quanto antes os reforços para a próxima temporada, porque o clube deseja dar ao técnico Felipe Luiz a possibilidade de ter o maior tempo possível para trabalhar com os novos atletas durante a pré-temporada, e o Brasileirão já começa no dia 28 de janeiro, tá? Então, contra o São Paulo, fora de casa. 4 dias depois, o Flamengo disputa o primeiro título de 2026, a Supercopa do Brasil, contra o Corinthians em Brasília. Então, eles já querem estar com tudo resolvido daqui a pouquinho, na próxima semana, já com algumas contratações já anunciadas no retorno do elenco ali, ou perto desse retorno, né? O elenco retorna dia 12, o principal, e aí o Flamengo tentando pelo menos ali dia 15, 16 já está com tudo definido, tá? O Jornal Globo trouxe aqui a situação do Marcos Leonardo no Al Hilal, tá? Ele fala aqui, ó, nos últimos meses o brasileiro retomou status dentro do clube. Uma lesão muscular do defensor português João Cancelo fez com que ele fosse inscrito no campeonato nacional e assim voltou a emplacar boa fase no comando do ataque. Após 12 rodadas, o time do treinador Inzaghi é o líder na tabela, tá? A diretoria do Flamengo vê brechas para buscar a contratação. A repercussão do interesse em Marcos Leonardo fez torcedores e até a imprensa saudita apontarem que haveria uma proposta já feita entre 25 e 30 milhões de euros da Europa, cerca de 196 milhões de reais. Esse é um valor dentro da realidade do Flamengo, que fez propostas deste porte pelo Caio Jorge, tá? Se fizer uma proposta aí pelo Marcos Leonardo, o Flamengo estará indo atrás de um jogador igualmente goleador, para mim, melhor, tá? Melhor. Eu acho que o Marcos Leonardo, o Globo fala que é igualmente qualificado, mas para mim o Marcos Leonardo tem melhores números que o Caio Jorge. Inclusive, se a gente pensar não só na temporada atual, o Caio Jorge ele vem com números muito ruins das temporadas anteriores. Ele teve um 2025 muito bom, né? Olha só, saiu lá nos principais portais árabes notícias até parecidas. Urgente, Flamengo está em negociações formais com o Al Hilal para contratar Marcos Leonardo. O Flamengo precisa contratar um atacante antes do início do Campeonato Brasileiro, daqui a 3 semanas, tá? Então, são vários portais trazendo aí a notícia. Olha, aí tem aqui postagens aqui. Aparentemente é isso. Não é que os árabes odeiam o Marcos Leonardo, até porque não faria sentido, visto que ele faz muitos gols. É mais uma questão de grife. Rival deles tem aí os adversários deles têm jogadores aí, o rival, né? Tem aí jogadores de alto nível. Tentaram o Darwin Núñez como estrela, mas aí não foi tão bem assim. Ele inclusive jogou ao lado do Darwin Núñez ontem. Aí um torcedor do Flamengo perguntou: vocês não gostam do Marcos Leonardo? E aí a resposta do torcedor do Al Hilal: na Liga Saudita há 8 jogadores estrangeiros e 2 jovens estrangeiros. O Marcos estava entre os jovens da lista, mas devido a uma mudança no sistema, passou a ser um dos 8 jogadores estrangeiros. O Al Hilal precisa de mais nomes de peso nessa categoria de 8 jogadores. Entenderam?
Olha a brecha aí. Marcos Leonardo recebe cerca de 5,1 milhões de euros por ano no Al Hilal, ou seja, 32,8 milhões de reais por ano. Isso dá cerca de 2,7 milhões de reais por mês. Ah, seria um dos salários top do Flamengo? Seria, mas o Flamengo, ao invés de gastar 40, 50 milhões de euros no Caio Jorge, gasta 25 milhões de euros no Marcos Leonardo, tem um jogador até melhor que o Caio Jorge, e vai pagar o que ia gastar para contratar, paga no salário ali. Então a gente trouxe essa questão do salário, né, 2,7 milhões de reais por mês é o que o Marcos Leonardo recebe no Al Hilal. Pode ser que aceite alguma coisa a menos e mais metas, bônus no Flamengo, mas pode aceitar alguma coisa a menos. Vamos dizer que ele aceite ganhar 2 milhões de reais por mês no Flamengo, tendo bônus, luvas e tudo mais. O Flamengo gastaria ainda assim muito menos do que gastaria com o Caio Jorge. O que você ia gastar para contratar, você já está colocando ali no salário que você ainda ia ter que gastar com o Caio Jorge. Ia pagar um valor altíssimo nele e ainda ia gastar muito de salário, ele ia querer ter um salário top no Flamengo. No caso do Marcos Leonardo, o Flamengo gasta menos do que gastaria para contratar o Caio Jorge, não perde o Cebolinha, não perde outro jogador, e o que ia gastar para contratar o Caio Jorge, bota no salário do cara e já vai estar resolvido o salário dele, né? E um valor de salário aí parecido com o que ganha o Jorginho e o Saúl no Flamengo, né? Eles ganham salários altos aí, tá? E olha só, ele fez o dobro de gols com 22 anos que o Caio Jorge fez com 24, tá? Olha só, vou trazer aqui. Caio Jorge só tem uma temporada boa, né, que foi esse ano de 2025. Chegou em 2024, segundo semestre, e fez quase nada. Tanto é que o Gabigol chegou para ser titular absoluto, inclusive ficou com a camisa 9, tá? O Marcos Leonardo é artilheiro, oportunista, arrisca de todos os lados, sempre tá sempre ali, sempre deixa o seu. São 106 gols aos 22 anos, é um absurdo, tá? Campeonato Brasileiro no Santos, 100 jogos, 35 gols. Campeonato Árabe, 33 jogos, 24 gols. Uma margem tá absurda. Campeonato Português, 17 jogos, 8 gols. Ele foi muito bem nos 3 clubes que passou. Não flopou na Europa. Muito pelo contrário, nosso parceiro aqui, o Túlio Menê, mandando pra gente aqui, né? Deu muito certo em Portugal. Benfica pagou 20 milhões de euros em 2024, vendeu por 40 milhões de euros em 2024. 8 meses depois ganhou 100% de lucro. Olha o Flamengo podendo aí fazer lucro também com o Marcos Leonardo. Jogou 8 meses no Benfica, arrebentou e foi vendido pelo dobro, tá? Então você tem um jogador aí com números melhores que o Caio Jorge e com um potencial de valorização muito grande, tá? E pessoal, os torcedores lá os perfis que falam de Al Hilal, cara, fã do Al Hilal, você é a favor ou contra a saída de Marcos Leonardo? E aí os torcedores estão lá respondendo que são a favor da saída, que querem um jogador mais badalado. É uma contratação aí monstruosa se o Flamengo conseguir. Para a gente fechar aqui, trazer essa última informação hoje sobre Marcos Leonardo pela manhã, resumo do que realmente está acontecendo. O Flamengo fez uma consulta sobre ele ontem à noite e o Al Hilal respondeu: vocês precisam enviar uma proposta oficial porque há muitas ofertas por ele. O Al Hilal é obrigado a vendê-lo devido aos regulamentos e eles consideram um grande talento e o artilheiro do time. Que perda, 35 milhões de euros o Al Hilal pode aceitar. A matéria do portal árabe aqui falando, né? Na verdade são torcedores comentando a matéria. Aí a gente tem aqui também, olha só, são portais árabes, tá? Trazendo aqui para vocês, portais árabes publicando aí, verificados, publicando essa situação aí do Marcos Leonardo, olha aí, que ele pode estar a caminho do Flamengo, tá? E também torcedores aí do Flamengo brincando, olha só, esse aqui já paga praticamente o valor inteiro do Marcos Leonardo, o Michael, vocês gostam do Michael e tal. Eu até entrei na brincadeira, né? Coloquei lá no Twitter também. Eu gosto muito do Michael, tá, gente? O Michael, acho um rapaz sensacional.
Não há motivo para falar mal do Michael, teve uma temporada ruim, mas é óbvio que a gente brinca que seria interessante fazer uma troca do Michael pelo Marcos Leonardo. Agora, trazer aqui, tá? Olha só, o Marcos Leonardo em 2025, tá? 43 jogos, 29 gols. 43 jogos, 29 gols o Marcos Leonardo. O Caio Jorge em 2025, 43 jogos e 26 gols, tá? O Marcos Leonardo pelo Al Hilal, tá? Ele tem 61 jogos, 41 gols e 4 assistências. 61 jogos e 45 participações diretas em gol, sendo 41 gols, tá? Então ele tem números impressionantes no Al Hilal e tem números melhores que o Caio Jorge em 2025. E tem um detalhe importante da gente falar aqui, né? O Caio Jorge foi reserva do Marcos Leonardo. Vocês lembram disso? Caio Jorge foi reserva do Marcos Leonardo. Essa contratação aí vai dar o que falar, cara. Essa daí, eu acho que pode ser a contratação, pela idade que ele tem, muito a evoluir ainda. Imagina o Flamengo com um atacante jovem, com alta qualidade, para concorrer ali com o Pedro, quem sabe até jogar junto com ele. Espetacular. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Aquele abraço. Valeu. Fui!